Compartilhar com vocês um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. E eu vou ler do verso 1 até o verso 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Diz assim, a partir do verso 1. Quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois os amalequitas haviam atacado o Negueb, ferindo e incendiando a Ziclag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar. Verso 6. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Nosso Pai, obrigado pela tua palavra. E agora fala com teu povo, fala mais uma vez ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, da instrução do teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro quando eu era criança que numa madrugada entraram na nossa casa. E ao que tudo indicava, não na época, mas agora, não é? Eu entendo isso. A pessoa não queria lá levar grandes coisas, até porque nós não tínhamos muitas posses. Mas ele conseguiu um buraco que tinha na porta que dava da rua para a varanda, e ele conseguiu pular ali, tinha um vão aberto. O que aconteceu foi que meu pai acordou com algum barulho. Eu não tinha acordado, meu pai acordou. E ele levantou. E quando ele percebeu que de fato tinha alguém, ele deu um grito muito forte. Um grito assim, como se fosse um leão rugindo. E naquele momento, aquela pessoa que tinha entrado dentro da nossa casa correu, fugiu e é certo que não tentou mais retornar. O meu pai, ele media 1,64 m e usava um par de muletas. Mas naquela noite, ele se levantou e fez o papel do homem da casa, colocando aquele ladrão para correr. Por mão da providência, ficou tudo bem. Bom, o que eu quero dizer é que o papel do homem em uma casa é muito importante. Naquela noite, eu tive uma certeza. Eu estou seguro, meu pai está em casa. Eu era criança e eu me lembro exatamente, é impressionante, eu me lembro da reação que eu tive àquele grito. Primeiro me assustei, mas assim que eu acordei com aquele grito, eu sabia o que estava acontecendo, passei a saber e me senti num ambiente de segurança. Bom, isso nos chama a atenção para o nosso papel como chefes da nossa casa, da nossa família. O texto do primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 30, é um texto que mostra que os amalequitas invadiram a cidade onde Davi estava liderando a sua tropa. Davi já era ungido rei, mas ele não era um rei de fato. Ele era um rei de direito, porque Deus o havia ungido. Ele tinha a unção, mas não tinha o cetro. Isso já nos mostra que nem sempre precisamos da visibilidade de uma posição para que sejamos usados por Deus. E Davi está assim, ele já é um homem segundo o coração de Deus, ele já é um escolhido de Deus, mas ele ainda não está no trono. Quem está no trono é Saul. E sucede que ele está com 600 homens. Isto
estes homens formam o exército de Davi, que começou há pouco tempo antes desse episódio, na caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, e ali estavam 400 homens, e a Bíblia diz que eram homens endividados, amargurados, uma espécie de fugitivos, não é? E gente que ninguém queria perto. Certamente a figura de Davi foi muito importante para eles. Ele começa a cuidar daqueles homens, e nesse episódio já são 600 homens e não mais 400. Bom, no capítulo anterior, nós vemos que o rei Aquis dispensa Davi de uma batalha contra Israel, porque os filisteus, eles achavam que quando Davi fosse lutar contra o exército de Saul, chegando lá, ele se viraria contra os filisteus e os filisteus fatalmente perderiam a guerra. O rei Aquis, então, muito penalizado, disse a Davi: Davi, eu sei que você é muito leal, você nunca me deu razões para desconfiar, mas eu preciso dispensar você e o seu exército, porque senão o meu exército, na verdade, vai acabar se voltando contra mim, não é? E eu preciso tomar essa batalha sozinho. Davi, então, ele é dispensado e ele volta para Ziclag, que era a cidade onde ele estava vivendo com a sua família e também com aqueles homens. Só que quando eles chegam, a cidade está completamente arrasada. E o texto, por mais de uma vez, diz que as mulheres haviam sido levadas. As mulheres e as crianças haviam sido levadas. Bom, isso nos mostra aqui algumas dificuldades que Davi passou com a administração da sua própria casa. Nós sabemos que Davi tem uma história extremamente conturbada sob o ponto de vista familiar. Você conhece certamente a história dele com Adonias, o seu filho, a história dele com Absalão, seu outro filho, não é? São histórias difíceis. A própria Tamar, não é? Que passa por aquele momento tão trágico. O fato é que Davi, sob a ótica familiar, não tinha tanto sucesso quanto tinha nas batalhas fora de sua casa. E quando ele chega em casa de volta, a batalha da sua cidade já havia sido perdida. Por quê? Porque os amalequitas entraram sozinhos, levaram as mulheres, saquearam os seus bens, e ele agora, com aqueles 600 homens, ele e os homens estão completamente desolados, perdidos. Imagine, 600 homens brutamontes, chorando até não ter mais força para chorar. Essa é a visão do texto. Essa é a visão da situação. Bom, algumas constatações aqui são importantes. E a primeira delas, há momentos que, de fato, só nos resta chorar. Davi não podia mais ganhar aquela batalha. Davi não podia, de maneira alguma, recorrer a alguma estratégia. Por quê? Porque a família já tinha sido levada, não é? Há momentos, meu irmão, minha irmã, que nós choramos. O que nos resta é o choro. E quando eu digo nos resta o choro, não significa que não nos resta a oração. O que eu estou dizendo é que há orações que nós fazemos chorando mesmo, como nós vamos ver aqui. Davi, ele busca o Senhor em choro, em pranto, em lamento. Bom, essa é a primeira constatação. A segunda constatação que nós vemos aqui é que num momento de dificuldade, nós temos uma facilidade grande de procurar por culpados. É a culpa de quem? É o que está acontecendo aqui com os homens de Davi. O texto diz que esses homens estavam tão angustiados, a tropa estava tão angustiada, que agora falava em apedrejar Davi. Aquele homem, aquele líder que havia cuidado deles, que havia ajudado na retomada da vida de cada um, agora ele está sob a mira daqueles homens da tropa. É assim com a gente. Quando nós somos assolados, avizinhados por tragédias, nós queremos olhar para o lado e encontrar alguém para tirar as nossas pedras. Nós não temos a capacidade, muitas vezes, de dizer isso também é culpa minha. É assim na família.
quando acontece uma tragédia com o filho ou com alguém e o esposo ou a esposa quer olhar para o lado para encontrar de quem é a culpa. Mas veja, isso não é atributo nosso somente. Essa culpa que nós procuramos em alguém vem lá do Éden. Você lembra que Deus perguntou: Adão, onde estás? Que foi que fizeste? Não é? E Adão disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que tu me deste. Ele está colocando não a culpa somente na mulher, mas no próprio Deus. E Deus se volta para Eva e ela diz: olha, foi a serpente. O que denota que fruto da queda também é nos arremessar para uma posição de vítima. E toda vítima procura culpados. Isso aqui é de extrema importância para que a gente compreenda muitas vezes o cenário que está nos rodeando, sabe? Como é que nós reagimos na procura de culpados. Bom, essa é a segunda constatação que nós vemos aqui nesse texto. E a terceira constatação é que quando nós choramos, quando chega o tempo de chorar, e quando a maioria está à busca de culpados, há sempre aqueles que buscam ao Senhor. Davi, o texto diz que ele também se angustiou. Só que o último trecho do verso 6 diz: Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Veja que a diferença entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem não é necessariamente se choram ou se não choram, mas se buscam a Deus enquanto choram ou não buscam a Deus enquanto choram. Bom, você e eu estamos diante de um cenário que os homens, todos os homens saíram para lutar. E a cidade ficou desprotegida. Parece-me que esse é um retrato 3x4 de muitas famílias de hoje também. A figura de um homem é de extrema importância na sua casa. E a mídia e todas as informações diabólicas têm trabalhado para que duas coisas aconteçam: para que os homens se tornem meninos ou permaneçam meninos, e para que as mulheres se tornem brutalizadas. Por que eu digo mulheres brutalizadas? Porque todas as vezes que um homem não tomar a sua posição, a mulher terá de tomar decisões e posições que originalmente não lhe competeriam, não lhe seriam de competência. Não porque ela é incompetente para aquilo, mas porque Deus a fez carinhosamente e especificamente para outras tarefas. Mas quando o homem, ele não toma as suas decisões, ele não toma a rédea da liderança, então a mulher tem de tomar a rédea da liderança. E é claro, em alguns casos, são casos de exceção, não é? Mas, na maioria das vezes, o que acontece é isso. O homem, ele foi criado com uma estrutura diferente da mulher. Portanto, nós somos idênticos em essência, em valor, somos feitos do mesmo barro, mas Deus, de uma visão complementarista, fez a mulher para complementar o homem e o homem para complementar a mulher. E nestas tarefas, Deus deu ao homem as prerrogativas de liderar a sua casa. Eu vou lhe dar um exemplo, homem e mulher. Imagine que alguém bate na sua casa à meia-noite. Quem atende a porta? Bom, eu espero que na sua casa seja o homem. Por quê? Porque o homem, de alguma maneira, ele foi feito para afugentar os perigos de maneira mais própria. Ele tem uma voz mais grave, ele tem, em alguns casos, ou pelo menos na maioria, mais pelos no corpo, ele tem um arquétipo diferente, ele tem uma força física diferente, o que denota que se houver algum embate, aquele homem é pelo menos o primeiro a incorrer naquele embate para evitar uma perda na família. Se a anatomia já nos diz isso, todo o restante também já nos mostra como os homens devem se portar como líderes da sua casa. Acontece que nós estamos vivendo em uma geração onde homens estão agarrados aos seus videogames e mulheres estão tendo que pilotar a sua casa. E aqui nada contra dos homens terem aí as suas atividades de entretenimento,
uns homens se entretêm com futebol, outros com games, junto com os filhos até. A dificuldade não está nisso. A dificuldade é quando a mentalidade desse homem é mentalidade de menino. Perceba que na falta de um homem, as mulheres muitas vezes são levadas e os homens nem percebem. E quando vão perceber, a coisa já aconteceu. Os filhos são levados pelos inimigos de Deus. A questão é que nós precisamos, sim, lutar as nossas lutas, as nossas batalhas, mas nós não podemos incorrer no erro de Davi aqui, ou seja, no erro de lutar as batalhas lá de fora e deixar a nossa casa à deriva, sem guarda. E a partir disso, eu trago então algumas aplicações que são importantes para a nossa vida. A primeira aplicação. Nós devemos ter muito cuidado para que não sejamos diligentes com os de fora e negligentes com os de dentro. Explico ou aprofundo. Já falamos que Davi volta do contato com o rei Aquis e chega em Ziclag e tudo está queimado e as famílias haviam sido levadas. Antes de que o rei Aquis deixasse Davi ir embora, as palavras de Davi, do rei Aquis sobre Davi, são muito precisas. Ele diz o seguinte: este é Davi, isso está no capítulo 29, capítulo anterior, verso 3. Este é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos. Veja, não vi nenhuma atitude culpável nele desde o dia em que desertou até hoje. Olha o contraponto. Davi, para os seus homens, é culpado. A culpa das famílias serem levadas está sobre Davi. Mas o rei de fora, o rei Aquis, diz: Davi não tem culpa nenhuma. Perceba no verso 5, quando ele tenta rebater os filisteus, que Davi seria um bom homem para lutar com eles. Este não é aquele, Davi, os filisteus perguntam, a respeito de quem cantavam nas danças, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares? Veja o que Aquis responde no verso 9. Eu sei, e ele fala isso com Davi, que tem sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo. Porém, os chefes filisteus disseram: este homem não subirá conosco à batalha. Olha a expressão: sei que tem sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo. Essa é uma expressão muito forte. Davi se porta diante do rei Aquis com extrema fidelidade. O rei Aquis diz: você é um anjo. Mas a família de Davi estava descoberta. E eu não quero sugerir nenhum tipo de estratégia de guerra para Davi, mas eu imagino que Davi, ao invés de levar todos os homens para uma batalha, ele deveria montar guarda na sua casa também, para proteger a sua família. Bom, é possível, homens, que muitas vezes nós sejamos considerados como anjos fora da nossa casa, como bons homens, um bom funcionário, um bom vizinho, um bom patrão, um bom comprador, um bom pagador, um bom vendedor. Mas nem sempre, ao chegar em casa, somos tão angelicais assim. Aquele dia que você chega em casa e está estressado, chuta a lata do cachorro, empurra a criança, grita com a esposa. Mas veja, você não gritou com a esposa do vizinho, você não gritou com a irmã da igreja, você deu a vez para uma senhora, por exemplo, que estava entrando na porta giratória do banco. Você a deixou passar, você age com gentileza, mas ao chegar em casa, a gentileza não entra com você. Perceba que isso é ser como um anjo do lado de fora, mas nem tão angelical com os que deveriam receber a nossa gentileza. Aliás, você sabia, e certamente já viu, já percebeu, que nós explodimos muito mais vezes
perto das pessoas que mais amamos, perto daquelas pessoas que já nos conhecem, não é? Aquelas pessoas que sabem quem somos, as pessoas que mais nos amam. Não deveria ser assim. Em casa, meu irmão, nós devemos ser gentis, nós devemos ser como cavalheiros, nós devemos cuidar da esposa como vaso mais frágil. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 vai dizer: vós maridos, tratai a vossa esposa, não é, com dignidade, como vasos mais frágeis, co-herdeiras da mesma promessa, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Pedro está colocando uma cláusula ali, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que até as orações do marido, elas são interrompidas, se esse marido não trata com dignidade a esposa. Veja que nós estamos falando de algo muito sério aqui. A esposa, os filhos, a nossa casa devem ser cuidados. Devemos manter guarda. Sim, nós podemos lutar batalhas fora de casa, podemos, mas precisamos escolher bem as batalhas. Por vezes, você está lutando uma batalha do lado de fora, está perdendo a batalha dentro da sua casa, perdendo a batalha de saber o que os seus filhos acessam na internet, perdendo a batalha de não saber como está a depressão da sua esposa. E é claro, há esposos que cuidam muito bem da esposa. Mas eu estou me referindo aqui àqueles que por vezes vencem fora e perdem as batalhas tão próximas de si. A aplicação primeira é que nós não podemos correr o risco da diligência para os de fora e da negligência para os de dentro. Não podemos correr o risco da excelência fora de nossa casa, mas dentro da nossa casa nós sermos reprovados. Mas há uma segunda aplicação aqui para o nosso coração. Em momentos em que a maioria procurar por culpados, nós somos desafiados a procurar a presença de Deus. O texto diz que todos choram, que todos se angustiam, que todos estão sem forças até para chorar. Mas o texto diz que só Davi se fortalece no Senhor. Davi aqui é alguém que nos aponta o caminho. Perceba que é o mesmo Davi que era um péssimo pai. É o mesmo Davi que não montou guarda na sua casa. Mas é o mesmo Davi aqui que está buscando a Deus. Veja que esperança para nós. Nem sempre somos os melhores homens, os melhores guardiões. Nem sempre somos o melhor marido. Nem sempre somos o melhor pai. Mas sempre temos um Deus a quem recorrer quando nós erramos. Davi aponta para um caminho de misericórdia de Deus. Davi aponta para a graça de Deus em atender orações. Homem, se até aqui você tem errado com a sua família, busque o Senhor. Não permita-se simplesmente chorar. Pode chorar, mas chore em oração. Há tempo de chorar. Mas o crente, enquanto chora, ele ora. Aliás, o choro do crente já é uma oração. Nós já percebemos isso quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26, quando ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, há expressões de gemidos, de dor na nossa alma, que nós nem sabemos, mas foram orações. Porque a primeira reação de um crente, quando chora e quando dói, é: ai meu Deus! E a partir dali, aquele choro já é uma oração. Davi está nos mostrando que se fortalecer no Senhor é o único caminho que temos nos momentos de perdas, de tragédias, de decepções, de angústias, de lutas, de lutos. Nós somos chamados para o caminho da oração. Aliás, a oração é, como já tenho dito, o atestado da nossa própria incompetência. É o atestado de que somos, de fato, incompetentes. Mas nós temos um Deus que é onipotente. Ele tem todo o poder. E é para Ele que nós devemos correr. Não devemos correr um para o outro para buscar os culpados. Você lembra de José e Maria?
quando eles se perderam de Jesus na volta de Jerusalém, 3 dias depois eles foram procurar, cadê Jesus? O texto não diz que eles ficaram se degladiando. Foi você que deixou ele lá? Não, não foi você. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles tomaram um caminho de volta e foram até onde estava Jesus. Por vezes, meus irmãos, nós precisamos parar de tentar encontrar o culpado, fazer o caminho de volta. Ver onde eu e você erramos, onde a família tem errado. E ao invés de encontrar um culpado, tentar encontrar uma solução em oração. Isso fará com que cresçamos. Orar com a família, ao redor da mesa, pelo menos uma refeição por dia, esse é um desafio que eu lanço a você. Orar com os filhos, saber da esposa como está o seu coração, procurar saber como vai o coração dos filhos para que coloquemos diante do Senhor a vida deles em oração. Quando nós paramos de orar, meu irmão, minha irmã, nós paramos de receber orientações que antes estavam claras. Precisamos voltar ao hábito da oração, sobretudo nos dias de tragédia. O caminho da oração é um caminho que é redescoberto, com muito mais facilidade do que nos dias da bonança. Essa é a segunda aplicação. E há uma terceira aplicação. Depois de orar, você precisa agir. Davi se desespera, Davi ora, e Davi pergunta a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás desses homens? Eu devo ir atrás dos inimigos do Senhor? Aí o que Deus diz para ele? Vai, Davi, você vai recuperar sua família e você vai recuperar os despojos. Davi então se levanta e vai à luta. Vai literalmente à luta. E no final desse capítulo você vê Davi voltando com a família e voltando com os despojos. Há momento de chorar, meu irmão, mas há momento em que nós, como líderes de nossa casa, precisamos nos erguer e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que tem para eu fazer? Eu sei que o Senhor pode fazer o impossível, eu sei que o Senhor pode fazer o que eu não posso, mas eu quero saber o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer como líder da minha casa, como chefe da minha família. E Deus, da mesma maneira que instruiu Davi aquilo que devia fazer, Deus também vai orientar você a que fazer. Deus dá aos líderes respostas em tempos de tragédia. Por isso é que ele levanta líderes. Por isso é que ele levanta pessoas para guiar o seu povo. Por isso é que ele dá à igreja pastores e mestres. E dá à família o líder, o homem. Eu tenho dito que a igreja bem pastoreada não é só aquela igreja que tem um pastor que prega bem a palavra de Deus. A igreja bem pastoreada é aquela que tem dentro de cada lar um pastor, o líder que pastoreia a sua família, que lê a Bíblia em casa, que ora com a sua família, que tira as dúvidas dos seus filhos sobre a palavra de Deus e da sua esposa. Pastor, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Meu irmão, você precisa então estudar. Ainda que você não saiba ler, você pode ouvir a palavra de Deus, perguntar ao seu pastor. É muito comum que você chegue para o seu pastor e diga, pastor, eu estou aqui para ajudar no seu ministério. Ótimo, que bênção. Mas o teu pastor também está aí para te ajudar no teu ministério. Você precisa pastorear a sua casa. Tem dúvida? Pergunte. Pastor, e isso? Como é que eu faço? Como é que eu respondo? Pode encher o WhatsApp dele de pergunta bíblica, ele vai te responder. É assim que acontece com os pastores. Nós estamos, meus irmãos, na igreja para orientar os santos do Senhor a cumprirem o ministério. E especificamente aos homens, para cumprirem o ministério dentro de seus próprios lares. Vocês precisam pastorear a casa de vocês. Precisam estar atentos para montar guarda. Eva comeu do fruto que a serpente ofereceu, quando Adão não se manifestou. Se ele estava lá ou se ele estava ausente, de qualquer maneira, foi negligente. Esta é a última aplicação. Nós devemos perguntar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Você vai e faz. Lembra de Lázaro? Deus ressuscitou Lázaro e os homens rolaram a pedra. Deus nos dá força para fazer aquilo que devemos fazer. E aquilo que eu não posso fazer, pastor? E quando eu não sei o que fazer, ore a Deus. E quando não há nada o que fazer, ore a Deus. Em algum momento o Senhor vai te dar a direção. Que esse nosso Deus te abençoe e que esse texto bíblico possa encher teu coração
de alegria e de esperança, de que há para a sua casa misericórdia e graça da parte de Deus e que você, homem, pode abençoar profundamente a sua casa. Seja na sua casa o leão que ruge protegendo a sua família, aquele que cuida da sua casa. Ainda que você não seja lá tão forte fisicamente, mas seja forte no caráter, seja forte na personalidade de pai, de esposo, de líder e de pastor do seu pequeno rebanho, que é a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.